E aí, putada? Vamos fazer um exercício aqui comigo? Quem é mais ou menos da minha idade aí vai conseguir fazer melhor aí, ó. Voltemos aos anos 80, início ali dos anos 90, aquela época ali. Voltemos a esse período. Vocês se lembram que havia um grupinho de pessoas estranhas que normalmente não saía com a galera, um grupinho que andava com as roupinhas esquisitas, que via desenho animado e comprava bonequinho e gostava de jogar joguinho, e normalmente essas pessoas ficavam em casa e comprava aquelas coisas escondidas, ficava guardadinho ali, né? Ficava lá no quartinho escondido. Aí se porventura, algum dia, alguém ia lá no quarto desses caras, dessa pessoa, falava, nossa, lá tem caras, tem bonequinho lá, nossa, ele tem bonequinho, tem bonequinho, lembra disso? Que tinha lá naquela época? Aí esse pessoal normalmente se reunia nos grupinhos e jogava joguinho que tinha aqueles dados, né? Dado de 15, dado de 20, lia aquelas coisas. E era um pessoal que ficava meio excluído ali. E o rito de passagem que essas pessoas tinham, quando tinham, era quando justamente a pessoa finalmente largava aquelas histórias, né? Largava os bonequinhos, largava os joguinhos, largava os gibizinhos, largou, era o rito de passagem, ó, largou, finalmente, deixou de ser bobão, largou, virou a pessoa normal, né? Vai sair, vai passear, vai brincar. Vocês lembram disso? Lá nos anos 80, nos anos 90, na época que tinha a figura do CDF, né? Chamava assim, o CDF. CDF era aquele bobinho que a mamãe vestia a roupinha nele e ele ficava lendo gibizinho e jogando joguinho, brincando de joguinho, e tinha bonequinho, igual uma criancinha, né? Todo mundo zoava, né? Olha, ele tem boneco. Isso lá, né? Década de 80, até meados da década de 90 ali. Aí corta para hoje, 2024, estamos nós. Olha isso aí. Você viu? Não tenho nada contra a pessoa, nem a favor, mas é um exemplo, um símbolo do que eu quero falar. E para isso, eu me lembrei aqui de um texto que Dona Clarice me passou, já me passou uns 3, 4 textos desse cara, chama-se Renato de Faria, escreve para o jornal Estado de Minas, e as colunas dele tem no site aí. E tem a última coluna que ele fala sobre o processo de infantilização em que vivemos, né? A coluna em específico ele fala sobre a ausência de desejo de ter filho significa, é um sintoma da infantilização das crianças grandes, hoje, de crianças de 30, 40, 50 anos. E tá aí. Se ali na década de 80, 90, uma criança de 13, 14 anos era execrada, era desestimulada a continuar com bonequinho no quarto, bonequinho, revistinho em quadrinho, joguinho, né? Era um rito de passagem, né? A criança deixou aquelas coisas lá, de repente ela está se tornando um adolescente, se tornando um jovem adulto, a puberdade, sinal da puberdade era isso, né? Quem é que vai levar uma menina pro quarto com bonequinho, com história em quadrinho, com não sei o que, né? Quem é que vai levar? Que menina que vai entrar? Isso na época, né? Hoje a gente vê que a situação realmente se inverteu. Aquele menino que antes ficava com vergonha com aquelas coisinhas de criança, hoje virou o normal, o novo normal. No texto do Renato de Faria, ele fala, né, dá alguns exemplos lá dessa infantilização dos adultos, né? Ele fala que os filhos lá fizeram ele sair para alguns lugares, aí ele foi acho que é pizzaria temática do Harry Potter, eu acho, se eu bem me lembro no texto. E aí, naquele ambiente feito para criança, só tinha adulto. E pasme, as poucas crianças que lá estavam
e lá tinha os ambientes para as crianças brincar, tudo, eram ostracizadas pelos adultos, porque as crianças estavam ali atrapalhando os adultos a tirar foto, os adultos a conversar, igual ele falou que tinha uma mesa lá, os caras discutindo se a varinha era feita da madeira não sei o que, da madeira isso e aquilo, caras barbados discutindo isso, né? Pessoas, jovens crianças de 30, 40, 50 anos. E aí você veja esse fenômeno da cultura, entre aspas, né? Da cultura gamer aqui no Brasil e no mundo também, né? É um fenômeno igualzinho o desse bar temático, pizzaria temática, acho que é pizzaria, porque bar para criança não tem, né? Pizzaria temática do Harry Potter. Porque veja só, esse cogumelando aí já era do meu conhecimento em razão de uma vez ele ter feito um vídeo sobre planilha de jogos. Planilha. O cara faz uma planilha falando quantos joguinhos de videogame que ele zerou, quando que ele zerou, o que ele sentiu, qual nota que foi. E estava quase dando um curso de planilha de jogos para o YouTube aí. E naquela ocasião, isso já tinha me causado estranheza. E salvo engano, eu tentei falar sobre isso uma vez. Nem lembro se eu fiz vídeo, se eu não fiz, não lembro. Mas isso já tinha me causado estranheza, mas só agora, depois de ler essa coluna do Renato de Faria e de ver o vídeo, o que você está fazendo para julgar daqui a 15 anos, sei lá de onde eu tirei essa print screen aí, é que eu me atinei. O que me causava estranheza nessa postura do Cogumelando e na postura dos milhares de seguidores que ele tem. Milhares, são milhares, entra no canal dele lá, milhares. Eu sei, ele deu entrevista para veículos de massa aí, na televisão e tudo, ou seja, ele tem milhares de seguidores, milhares de pessoas o seguem, milhares de pessoas compactuam com, não o discurso manifesto dele, porque o discurso manifesto é ininteligível. Tente assistir o vídeo aí, esse vídeo, o que você vai fazer daqui a 15 anos para estar julgando, não sei o quê. Começa do nada e termina em lugar nenhum. Conceitos vazios, um fraseado de clichê. Inclusive eu expus uma pessoa inocente, coitado, eu expus uma pessoa inocente para ouvir o vídeo, para tentar me dizer o que... Escuta e me fala o que é que esse cara está falando. Escuta aí, me fala. E por ironia do destino, nesse vídeo mesmo ele fala que ele não quer ser intelectualzinho de internet não, que o negócio dele é ser entendido. Ainda bem que ele não quer, né? Porque... Bom, é o que eu ia dizer, que antes de eu entrar no assunto, né? É bom que ele fale que não quer ser intelectualzinho, mesmo porque ele tá, com isso ele está querendo se defender, ele não quer assumir o ônus. Ele quer só o bônus do pessoal que elogia, que fala que ele é reflexão profunda, que ele reflete. Ele não quer assumir o ônus não, porque na hora que alguém for cobrar ele de um discurso vazio, de uma coisa que não faz sentido, eu não sou intelectualzinho, eu só quero ser entendido. Mas olha, eu assisti 2 vezes o vídeo e Dona Clarice assistiu uma. Nem foi uma. Se tentou, assistiu um pouco ali, assistiu. Não foi. Mas, cara, não deu para entender qual que é o início, meio e fim do que tá falando. Não, eu entendi algumas coisas. Por exemplo, que o excesso de oferta atrapalha a pessoa, que a quantidade é pior que a qualidade, que tem que investir na qualidade, que o ambiente de trabalho no qual os jogos são feitos tem que ter preocupação, porque influi na forma como o produto é entregue, porque se tiver um ambiente de trabalho ruim, o trabalho vai ser ruim, então o produto final vai ser ruim. Entendi essas coisas, mas não entendi qual que é a relação com o público dele, né? Porque um exemplo, né, de início, meio e fim, se fosse o caso aqui. Apesar que o tema desse vídeo não é discutir os argumentos que ele colocou, até porque não tem argumento, né? São umas analogias vazias, uns conceitos julgados, a euforia, alegria, pico, conceito, conversa de fantasma, conceitos vazios conversando entre si. Mas eu até entenderia se ele quisesse dizer o seguinte, olha,
Quero melhorar a indústria. Como a gente pode melhorar a indústria dos jogos? Vamos fazer o seguinte, empresas que a gente sabe que estão explorando os trabalhadores da empresa, não vamos comprar jogos dela, porque assim a empresa vai entender que nós só queremos empresas que tratam bem os seus empregados. Os empregados sendo tratados bem, o serviço vai ser prestado de uma melhor forma, o produto final vai ser melhor. É um argumento bosta? Mas é um argumento, né? É um início, um meio e um fim. Não tem no vídeo, mas não é isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é o seguinte, vejam aí, a infantilização do ser humano, da cultura que nós vivemos hoje, né? Você tem um canal, um vídeo, cujo tema é vídeo ou game. Vídeo ou game. Que é produto de entretenimento. Eu vou dizer produto de entretenimento para criança. Em que pese eu jogo. Você que não é criança joga, mas é um produto de criança. De criança. Profundidade infantil. É uma coisa de mongol. Movimenta muito dinheiro, movimenta mais que o cinema. A droga movimenta muito dinheiro, a prostituição movimenta muito dinheiro, a igreja movimenta muito dinheiro. O fato de movimentar dinheiro não dá base de sustentação para nada. Tá? Muito dinheiro, a prostituição, a droga, a igreja dá também. Não vem com esse argumento, não. A questão é, videogame é um produto para criança. É um produto de entretenimento raso. Entretenimento na maior acepção da palavra. É você gastar o seu tempo saindo de si mesmo, indo para o limbo. Tal qual tomar uma droga, tal qual tomar uma droga, tal qual jogar dominó, jogar dado. É um entretenimento raso. Aí você pega esse vídeo, o cenário que o cara monta. Um bonequinho de Turma da Mônica segurando uma fitinha, um bonequinho de Super Mario Brothers, bonequinhos infantis. Videogame, tá, vai falar, videogame não é pra criança, tem joguinho, tem Silent Hill, tem, sei lá, qual jogo aí que eu não sei de jogo novo, não. Mas o vídeo do cara, Mario Bros é pra adulto, Turma da Mônica, Moniquinha, a HQ da Mônica é coisa de adulto ou é coisa de criança? Bonequinho de RPG, Chrono Trigger, aquilo é para adulto ou para criança? Aquele quarto, aquele ambiente, se você mostrar para alguém, aquilo é um quarto, um escritório, é até sacanagem, de adulto ou de criança? De criança. Então você veja. O assunto é infantilizado, o cenário é infantilizado, só que está fechado para a criança. Por quê? Qual que é o objetivo do videogame? Para a criança, pelo menos, né? É sentar e jogar. Do mesmo jeito, qual que era o objetivo dos bonecos? O bonequinho. Quem é da minha época lembra, Comandos em Ação, você lembra? Comandos em Ação, Tartarugas Ninja. Era brincar. Brincar. Pegava o bonequinho lá, ó. E ó, dava porrada, e dirigia carro, e arrumava a namorada, pegava as Barbie da irmã lá, os bonequinhos, metia o ferro, cobia as Barbie das meninas, tudo. Era brincar. Aquele boneco, hoje, não é mais de criança. Hoje o papai tem um boneco para deixar ele aqui, ó. O bonequinho fica aqui, ó. Tem uma coleção de bonecos. Não é para brincar mais, não pode brincar. Isso aqui não é assunto de criança, é assunto de adulto agora. O brinquedo, o boneco. Do mesmo jeito, esse canal Cogumelando, falando conceitos abstratos e criando toda uma teoria. Julgar o jogo não é simplesmente você sentar e julgar. É fazer planilha, é fazer essas teorias. Ou seja, as crianças estão afastadas. Uma criança que por conta do cenário visto, nossa, que legal, olha lá, tem a Mônica, o
Super Mario Brothers, ai, vou ver. Se ela sentar para assistir o vídeo do Cogumelando, ela vai falar assim, o que esse cara tá falando? O movimento da infantilização chegou num tal ponto que hoje se aborda de forma adulta assuntos que são de criança, cara. Quem lá que quer saber de teoria para jogar um Super Mario Brothers, jogar aqueles RPG fuleiro, peba de Super Nintendo, cara, com aquelas historinhas esdrúxulas. E valha-me Deus, quem achar que aquelas histórias de japonês lá, aquelas historinhas de RPG, do ai, o vilão chegou, quer destruir o mundo, ai, o príncipe perdeu a espada, vai achar não sei o quê. Se achar que isso aí é profundo, se achar que isso aí tem história adulta, cara, você não mete pistola em mulher não, você nunca viu buceta não, cara. Nunca viu. Seu negócio é outra coisa. O que eu queria dizer é o seguinte, cara. A infantilização chegou num tal ponto que as pessoas agora, mais do que se apropriar de coisas de criança, igual no caso que o Renato de Faria falou, adulto indo em pizzaria do Harry Potter, a questão não é essa, é mais profunda ainda. Eles tornaram o videogame, o Harry Potter, cercaram de uma seriedade adulta. O pessoal está brincando de ser adulto com coisa de criança. Porque é muito fácil você chegar e criar toda uma planilha e uma categoria e uma metodologia para você jogar jogo. É muito fácil. Difícil você fazer planilha para o serviço lá que você tem que fazer. Essa discussão pretensamente adulta em volta de assunto de criança nada mais é do que a criança brincando de ser adulto e espantando a criança, que seria o público-alvo do ambiente. É muito engraçado. Quem quer conversar coisa séria de videogame é quem está investindo. Os donos da indústria, o pessoal que investe, ali tem discussão. E a discussão não é essa. A discussão não é se o jogo tem alma, se o jogo tem alma. O jogo de videogame é tão ou pior quanto filme de Hollywood. É um produto. Os caras investem X e quer um retorno Y. A discussão de adulto referente a esse assunto é isso, cadeia de produção e tal. Quem é consumidor do produto entretenimento videogame é julgar. É julgar. É ligar o trem e sair julgando. É ruim? Não joga. É bom? Joga. Não tem teoria, não tem filosofia, não tem coche nisso. É o que Dona Clarice, ouvindo, falou e falou assim, cara, isso aí é papo de coche, mano. Então, realmente, não é intelectual dos games, é o coche dos games, cara. Você pensa bem. Como se o cara tivesse pegado várias frutas, batido no liquidificador e tomado. Você não sabe o que é o gosto da maçã, o que é o gosto da pera, da banana. É uma mistureba e não é nada. E o pior... Não é nenhuma fruta, são todas as frutas e nenhuma. Você não entende. E tudo isso num assunto de criança, um assunto infantil. É a mesma coisa. Infantiloide. Porque é uma coisa que eu tinha que ter falado no início e me esqueci. Que a gente não pode confundir a infantilidade com a infância. Infância é uma fase biológica da vida, na qual, inclusive, a criança ainda não está completamente adestrada pela sociedade. Então, há vários fatores que se busca um retorno ou uma revisitação à infância. Grandes do mundo aí já falaram sobre as virtudes da criança. Jesus Cristo é um deles, né? O reino do céu é das crianças. Não foi o Jesus que falou, vocês não acreditam no Jesus aí? Ou você não acredita, não? Mas a questão é a seguinte, quando se diz isso, é no aspecto que a criança é corajosa, a criança é sincera, a criança é verdadeira, a criança tem ímpeto,
A criança tem uma curiosidade que supera os seus próprios medos, ela tem medo, mesmo assim ela vai. A criança é mais animal do que ser humano domesticado, né? Ela é mais selvagem. Esse retorno à selvageria da criança é de muito bom grado aí. Jesus Cristo já falou, vocês acreditam em Jesus? Lê lá na Bíblia. Agora, quando se diz infantiloide, a infantilidade é a questão do adulto não querer dar o passo e assumir as suas responsabilidades e querer ficar ainda naquele mundo imaginário, mundo protegido. Porque uma coisa é você discutir questões sérias, isso é uma coisa. Uma coisa é você vir e dar a tapa para você falar de posição política, de posição moral, ideológica, posição de vida, posição de trabalho. Isso é uma coisa. Outra coisa é você pegar essa dialética do discurso, vamos chamar assim, para aplicar em... essa varinha da Harry Potter aqui é da Floresta Negra ou é do rabo do anão? O jogo, o videogame. Como é que a gente pode usufruir mais do videogame? Como é que a gente faz para se divertir mais? Aí vem com aquele papo de coxa, olha, o tempo não sei o quê. A gente perde mais tempo tentando não perder tempo do que perdendo tempo. Conversas vazias. É muito fácil você dar ares de adultice num assunto de criança que não tem relevância nenhuma para ninguém, a não ser para a indústria que fatura alto aí com idiotas que gastam alto para ficar sentado jogando joguinho. Eu sou um idiota também, tá? Que eu jogo também, tá? Não tanto quanto vocês aí, gordinhos, apaixonados por bosta. Eu não jogo tanto, mas jogo. Hoje mesmo eu tô de ideia de jogar um Doom 3 aqui. Eu tô de ideia, não sei se eu vou fazer isso, não. Mas tô pensando. Essa infantilização, para mim o auge, o símbolo, cogumelando um cara velho, barbado, num quarto de criança. Não vou falar filosofando, porque aquilo nem de longe é filosofia, né? Fazendo papo de coach, e coach da administração de empresas, ainda por cima, para piorar o esquema, fazendo papo de coach de administração de empresas em cima de uma brincadeira de criança. Sabe, seria a mesma coisa que reunir um grupo de entendidos na corrida da bolinha de gude. Aí o cara vai analisar, olha, com a pressão atmosférica atual, a bolinha de gude de vidro, ela tem mais elementos. Aqui, tô com um insight aqui. Essa questão da infantilização da infância. O problema desse pessoal que fica aí vidradão nas coisas que era para ser de criança, tanto é que você vê que Harry Potter, essas coisas de super-herói, não é feito para criança, é feito para os adultos infantilizados, para vender, né? Mas o que acontece é o seguinte, o problema, a diferença está entre quem usa para brincar e quem usa para alguma outra coisa. Exatamente. Porque a criança, se você der uma varinha de Harry Potter para a Milena, por exemplo, ela vai fazer com aquela varinha de Harry Potter uma brincadeira totalmente diferente de quem comprou a varinha de Harry Potter e põe ela pendurada no estante. Aí vou pôr aqui, edição última, aqui minha varinha daqui, ó. Aí, exatamente. Aí você tocou no ponto que eu tava tentando chegar e não consegui. Você teve um insight que tava aqui gestando na minha barriga aqui, ó. Que é, uma coisa é você brincar. Brincar. Você falou tudo. Gente, no lúdico, aquela coisa... Não, mesmo no videogame. Puta que pariu, eu vou brincar de Super Mario World. Eu vou brincar, vou pegar a capinha e vou passar de fase, vou zoar. Sentei, tô brincando. Você já fica... A gente brincava daquele 007 lá. Sim. É o que eu falo, às vezes toma uma cachaça, junta com os irmãos. É brincar. Pegou e brincou. Igual quando o Francisco pegava o GTA quando ele tinha 2 anos. Sim, pequenininho, jogava lá os GTA Vice City, GTA San Andreas. Caminhãozinho, quebrava os caminhões, pegava outro. Brincando ali. E descobrindo coisas ali, né? O que dá pra fazer com toda a jogabilidade e tal. Isso é uma coisa. Agora, o cara... cara, ficar nessa zoeirinha de velho, sabe? Velho querer ser criança, não dá. Você chegou no ponto-chave. Vou voltar aqui pro meu... Uma coisa é você brincar. O troço é feito para brincar.
Criança, adulto, todo mundo brinca, cara. Todo mundo brinca. Pega um Super Mario World, um Sonic, sei lá, e vai brincar. Outra coisa é quando esse material infantil de brincadeira, ela ganha uma proporção diferente, como se fosse uma razão de ser da vida da pessoa. E a pessoa se engrandece naquilo. Igual, por exemplo, são 2 exemplos. Cogumelano e o Cosmic Effect, que esse é mais antigo, esse eu conheci de mais tempo. Que o troço vira uma razão de ser, o cara desconstrói um discurso adulto em cima de um negócio que é pegar e jogar. É pegar e jogar. O único discurso adulto que tem para quem vai mexer com videogame é quem ganha dinheiro com aquilo, quem trabalha com aquilo. E aí a discussão é outra. Não vai ser o coxo dos games, quanto tempo a gente perde, quanto tempo não perde. A verdade, nua e crua, simples assim. As pessoas não jogam videogame porque o videogame deixou de ser um objeto de brincar. Não é mais de brinquedo, é de ter, é de conversar sobre, é de fazer conteúdo, produzir conteúdo, fazer planilha. Cara, na medida em que você tem que fazer uma planilha para ficar registrando o que você fez ou se não fez, aquilo vira trabalho. Aquilo não é brincadeira mais, a brincadeira é lúdica. A brincadeira é igualzinho você fazer o castelinho de areia na praia, você constrói, a onda leva, você faz de novo, a onda leva, vem e vai, é isso. Agora imagina, eu vou fazer uma planilha de todos os castelinhos de areia que eu construí. Vou fazer uma planilha de todas as cagadas que eu dei. Ó, essa cagada de hoje foi top. Todas as metidas. Ó, essa metida aqui durou tanto tempo. Eu gozei, transei gostoso, ela adorou. Igual o fim do corpo. Transei gostoso, cara, ela adorou. É isso. Olha pra você ver, ela viu o vídeo e entendeu o buziles da questão. O troço é pra brincar. Não é pra fazer discurso idiota, vazio, como se tivesse uma profundidade qualquer, não. E o mais esdrúxulo, aí um bando de velho da minha idade, um bando de velho, de repente se sente integrado naquilo. Não, eu não estou apenas jogando um joguinho, não. Fala assim, ô patroa, ô mulher, eu não estou apenas brincando de Mario Bros. Isso quando brinca, né? Porque muitos também não joga não. Mas quando joga, eu não estou brincando de Super Mario Brother, não. Isso daqui é uma arte expressiva da cultura japonesa que mostra a alma de Shigeru Miyamoto ao fazer. Isso aqui é uma obra de arte contemporânea, cuja música não sei o quê. Aí se eu fosse a mulher, sabe o que eu fazia se eu fosse a mulher? Eu falava assim, ô benzinho, ô bem, que lindo, nossa, que obra de arte maravilhosa. Faz o seguinte, senta para jogar o joguinho aí e contrata uma babá para cuidar do Júnior, se é que tem Júnior, né? Mas vamos supor que tem. Porque o Júnior não pode jogar com o papai não, né? Aquele é o quarto gamer do papai, não pode entrar lá não. E me passa uma grana aí, que eu vou sair e vou dar a giromba. Giromba não, que a mulher não tem giromba, né? Vou dar a minha bucetinha, minha coxa, meu pezinho, minha boquinha para o outro homem que não você. Enquanto você brinca de joguinho, o Ricardão vem e crau, vou dar um passeio no shopping, beleza? Fica com esse Super Mario Brothers seu aí, enfia a dentadura no cu e ri pro caralho. A questão é essa, o troço é pra brincar. É brincadeira, brincar. Não tem teoria na brincadeira, não. Tem teoria porque os caras não veem aquilo como brincadeira mais. Aquilo tem uma outra função na vida deles. Resumindo, é uma coisa já falada há muito tempo. Tem gente que não pode mexer com nada. O cara pega um livro para ler, por exemplo. O cara pega um livro, acabou, virou mongol. Só sabe livro, não sabe mais nada da vida. Só livro. O cara escuta uma música, toca uma guitarra, igual estão tocando aqui, que não é o caso, digo de passagem. Acabou. A vida do cara é guitarra o dia inteiro, é o guitarrista, é a música, é o não sei o quê. O cara vai na igreja, acabou. É igreja o dia inteiro, todo mundo tem que ir na igreja, o cara fica na igreja. Videogame é a mesma coisa, tem gente que não pode.
O cara encosta naquilo ali, ele fica mongol, fica mongoloide. E eu acho que, pra galera da minha idade, as reminiscências da época da década de 80 e da época de 90, no qual as pessoas eram justamente, com justeza, com justiça, eram ridicularizadas porque tinha o bonequinho, porque tinha um videogamezinho, porque jogava, porque via o desenho animado, igual o Cosmic Effect, falou que a mamãezinha dele ela levava bolachinhas com goiabada pra ele. Lógico que o cara era ridicularizado, sofria bullying, tinha que sofrer mesmo, vai me desculpar que eu vou falar, mas tinha que sofrer mesmo, tem que sofrer pra ver se vira gente. E não virou, né? Aí fica velho. Eu acho que as reminiscências desse período, o cara sabe que tá miguelando, ele sabe que tá miguelando. A reminiscência disso, aí de repente aparece uns Cosmic Effect, os cogumelando, falando palavras vazias, mas que parece muito inteligente, fazendo associação de fantasias, uma ideia vazia daqui, outra ideia dali. O cara começa a sentir, não, mas peraí, isso não é só um joguinho, isso é muito mais do que um jogo, isso é uma obra de arte, isso é uma cultura, isso é um pensamento. Não, aí o cara se sente valorizado naquilo. E todo mundo que se valoriza nesse tipo de coisa, seja lá o que for, se for livro, se for jogo, se for igreja, se for música, sabe que tá miguelando. No fundo, sabe que tá miguelando. No fundo, hora que chega naquele quarto gamer, que tem uma Moniquinha, que tem um Mario Brosinho, sente aquele negócio, sente aquele queimadinho no peito, sente sim. Tanto é que tem que fazer milhões de discursos aparentemente profundos para poder justificar a posição de sou uma criança velha que não quero assumir minhas responsabilidades. Nem a responsabilidade de brincar com o joguinho eu quero, porque o joguinho é muito mais do que isso. Eu faço até planilha do jogo, tem planilha, coisa séria. Planilha é coisa seríssima. Planilha de Excel, ela ó, ainda com os macros e tudo programado que eu ponho ali, já vem, já volta. Cara, não dá, mano, não dá. Deus nos socorra, né? Se eu fosse mulher, cara, eu ia ter muito medo. Porque, de um lado, você tem esses homens Red Pill, Blocopil, Gilipil, que tem medo de buceta, de um lado. Bucetopil. De um lado, você tem os caras com medo de... Bucetofóbico. Cara bucetofóbico, tem medo de buceta. Mulher fede, igual o Rica Games falou, né? Não gosta do cheiro, tem medo de mulher, de um lado. E do outro lado, você tem o nenenzinho da mamãe, a criancinha da mamãe, ovo maltino, leite com pera, criancinha infantilizada, que quer a varinha do Harry Potter, que coleciona bonequinho para deixar na estante. Bonequinho para deixar na estante. Ah, não. Ó, não dá. Não dá. Eu tenho vergonha de ficar pondo a cabeça do Camus e do Nietzsche aqui, ó, porque vê se lá esse quarto de homem tem que ter foto de homem. Isso é um absurdo. Mas como é um quarto de casal, aí tem uma menina, aí pode pôr. Aí daqui a pouco eu vou arrumar 2 fotos de mulher, tô escolhendo qual mulher que vai ser ainda. Eu vou pôr aqui na parede, aqui, ó. Igual a borracharia, igual o posto de gasolina, machão. Cara, nem deu isso. Pirelli, né? Pirelli, o calendário da Pirelli. Mas hoje em dia tem. Eu ia falar, mano, um negócio ainda bem que eu não falei. Eu ia falar que tem calendário com gorda, mas eu gosto até. Pode pôr gorda, pode pôr tudo que quiser. Já tá piorando. Cala a boca. Ai, caramba. Mas é triste. Fechando, pra fechar, né? Chega de palhaçada, né? Fechando o assunto. Cara, a infantilização tá a olhos vistos aí. E se você tratar com ares de adulto assuntos que são de criança, cara, é o fim da cueca mesmo. E são milhares de seguidores que essas pessoas têm. E você vê as pessoas lá nos comentários, cara, você até cai pra trás, mano. Nos comentários você até cai pra trás. E o mais irônico de tudo, o mais irônico que eu acho, é o cara vai lá que não quer ser intelectual de internet, não, que ele só quer ser entendido. É melhor ser intelectual, porque entendido ele não. É o que eu ia dizer, por ironia do destino. O vídeo não fala nada com nada. Então, cara, você tá longe de ser entendido. Não deu, não. E os comentários é só, gente, nossa, que reflexão profunda, nossa, eu precisava ouvir isso, nossa.
Mas tudo vazio, não tem um assunto, não tem um diálogo, uma conversa, um início, meio e fim. E retorno, que é uma prática muito fácil, né? Você não querer assumir os ônus falando, não, eu não quero ser intelectual, não. Eu não sou intelectual aqui, não. Depois ele até fala, não sei gramática, não sei o que. Ou seja, alguém andou criticando ele aí. Deve ter, sentiu, como diz aquele meme lá, né? Sentiu aí, não sei. Mas é muito fácil, cara. Porque você assume só o bônus, né? Porque se alguém te tomar como intelectual, aí você aceita. Não, eu sou aqui, né? Ponderado e tal, e não sei o quê. Aí se alguém te critica, você fala, eu não falei que eu sou intelectual, não tô falando isso, eu sei que tá falando. Eu não falei isso, eu não tenho nada com isso. E por fim, você vê infantilidade, né? Porque a pessoa pega e fala que ama os videogames e ama o público. Ama os videogames e ama o público. Como assim ama? Vou fazer igual o Pôncio Pilatos. O que é isso? O que é o amor? Porque o seu filho, você ama também? Sua mãe, você ama? E você ama o videogame. Você ama o seu filho, sua mãe, o videogame e o público. Esse negócio de amor é um papinho bem de criança, né? Ai, chega, tchau. Mas eu não tenho nada contra o Cogumelando, nem contra ninguém que segue ele, não, tá? Eu estou só falando que é um sintoma do que o Renato de Faria falou na coluna dele sobre a infantilidade aí, que toma o antro humano. Eu ia falar nacional, mas nem é nacional, né? É o contemporâneo. Isso aí vem de fora, deve vir lá dos Estados Unidos. O brasileiro sempre copia, né? Mas é isso aí. Joga videogame, se você quiser, mas não seja retardado, cara. Não seja. Porque se lembre, na década de 80, na década de 90, esse quartinho cheio de bonequinho, esse quartinho com Mônica, com Mario Brothers, aquela coisinha ali, cara. Você sabe o que acontecia com quem tinha essas coisas aí. E não vem com a conversinha que o povo tinha inveja, não. Porque não é questão de inveja de boneco, nem nada. É que simplesmente é ridículo. Coisa de criança, mano. Quem queria comer uma buceta, não escondia, jogava fora essas coisas. Não, é do meu irmão, não é meu, não. Tinha vergonha. Hoje tem orgulho, né? Por causa do discurso idiota.